Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Vocês estão felizes aí? Nós aqui estamos palpável a presença de Deus. Até lágrimas aqui tem no rosto. Aleluias, Ele é bom. Aleluias. E mais feliz ainda, o Duda casou, né? Sorrisão maior de todos está aqui hoje. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Aleluias. Glória a Deus. Ele é bom demais. Meus irmãos, não tem enfermidade que está acima do nome de Jesus. Não tem nada que está acima do nome de Jesus. Ele é tudo. Ele é maravilhoso. Meus irmãos, Marcos 1,15, ele diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Algumas traduções dizem assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido esse tempo, esse maravilhoso tempo, essa noite, Pai, para estarmos aqui nessa live, nessa celebração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sendo derramado grandemente, através da adoração, através da palavra. É o Senhor que convence, Pai. E quando o Senhor é bem apresentado, meu Deus, então tenho certeza que nessa noite, Pai, nós sairemos mais à imagem e semelhança Tua. Obrigado, Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui é incrível porque o povo judeu, né, o povo de Deus, eles esperavam, né, o Messias. E é incrível porque aqui ele fala que o tempo é chegado. Quando Jesus nasce, esse tempo chegou. Só que esse tempo, ele não é um tempo agora, que é passageiro. Esse é um tempo eterno. E ele fala que agora o reino de Deus, né, o reino de Deus, ele é manifestado através de Jesus. Então hoje o reino, ele não só está aberto, ele está escancarado para quem tenha sede e fome dele. Então ele fala que agora nós temos o reino de Deus. E ele fala agora que eu e você arrependam-se, né? É a metanoia, é a mudança de mentalidade. E ele fala que agora o Evangelho é boas novas, é boas notícias, meus irmãos. Então o Evangelho, ele não tem más notícias para você, ele só tem boas notícias. Então quando Jesus ele é apresentado, é só boas notícias. Então nessa noite nós não vamos derramar algo que seja além de boas notícias, o Evangelho. Então o Evangelho, meus irmãos, ele é para todos. Jesus ele veio para todos. E não só isso, agora ele veio em graça. E essa graça que nos ensina, né? Essa graça que nos ensina ao arrependimento. E esse arrependimento é que agora nós praticamos, né? Andamos, né? Praticando em consequência do que nós cremos em Jesus, a salvação em Jesus. Então o Evangelho ele é para todos. Olha o que Tito 2, 11 e 14 fala. Nós então agora cremos que o reino ele está agora disponível para todos que creem em Jesus. Agora nós cremos que então o Evangelho é boas notícias. E hoje nós vamos contar a melhor notícia do mundo para vocês. Então olha o que Tito 2, 11 e 14 ele fala. Porque a graça, Moreto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. A graça, o que a graça ensina? A nos renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Então, meus irmãos, nós não fazemos boas obras, nós andamos praticando boas obras. Uau, isso é totalmente diferente. A religião fala que você tem que fazer boas obras,
para ser salvo. Aí vem um evangelho e fala assim: meu filho, eu te ensino, a graça te ensina a se arrepender, a graça ela te ensina a viver como é o céu na terra aqui, e agora nós andamos praticando a consequência de que nós somos salvos. Uau! Meus irmãos, é totalmente diferente algo que você faz por esforço e algo que você só pratica por quem você é. É totalmente diferente de quem você agora é em Cristo Jesus. Então a graça ela nos ensina, a graça ela nos ensina a nos despir, se arrepender de toda paixão, de toda maldade, de toda natureza pecaminosa. E é incrível porque agora então, através do evangelho, nós não enxergamos mais como uma pessoa normal merece ser tratada. Através do evangelho nós tratamos Jesus em todos. Olha o que 2 Coríntios 5 fala. 2 Coríntios 5, no versículo 15. Então agora nós temos essas boas notícias. As boas notícias é que o evangelho ele está disponível para todos. E agora nós enxergamos. Olha o que 2 Coríntios fala. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mas para si mesmo. Vou repetir isso aqui, meus irmãos, para cravar no seu coração. Paulo dizendo, ele fala assim: Moreto, Jesus morreu por todos, para que todos que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha isso aqui agora, meus irmãos, de modo que agora em diante ninguém no grego é ninguém no português é ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Então, meus irmãos, agora você nesse exato momento, você enxerga Cristo na outra pessoa, não porque a outra pessoa ela fez algo para merecer, não se ela também fez algum erro, algum acerto, agora nós enxergamos Cristo, porque agora, de agora em diante, ninguém nós mais consideramos do ponto de vista humano. Então Paulo ele declara isso porque estava havendo muita divisão na igreja, né, de Corinto. Estava havendo muita gente que se achava que sabia de tudo, e muita gente que era ainda pouco conhecedor da palavra, mas que estavam todos juntos. E ele fala assim: meus irmãos, agora nós enxergamos Jesus nesse, agora nós enxergamos Jesus nesse, nós enxergamos Jesus em todo, e principalmente porque ele enxergou ele em mim. Uau! Então agora, meus irmãos, ele fala que nós temos uma semente, nós carregamos essa semente. Em Mateus 13, Jesus ele fala para a multidão, a parábola do semeador, né? Ele fala para todos, ele fala em parábolas, né? E aí, depois que ele acaba de falar para a multidão, ele falava em meio que enigmas, né? Para a multidão não ainda prender ele, ou tinha alguém que estava infiltrado, ou alguma pessoa que ainda estava dispersa do que ele veio para fazer aqui. Tem essa multidão, e aí os discípulos também não entenderam nada, e depois ele se retira com os discípulos, e os discípulos perguntam: traduz isso aí que você falou para nós, Jesus, explica para nós o que é essa parábola que você falou do semeador. E aí Jesus ele senta com os discípulos, ele fala assim: ó, vocês têm a semente dentro de vocês, vocês são os lavradores, e por andando no caminho, as suas sementes, ela cai, e ela vai caindo, e a primeira semente, né, ele dá um exemplo, né, de quatro partes. A primeira semente é que cai no caminho, a pessoa ela ouve a mensagem do reino, mas ela não entende, então vem o maligno e tira ela. Essa é a primeira semente. E depois tem uma semente que cai em pedregulhos, e aí ela recebe com alegria a semente do reino, né, a mensagem do reino, ela fica alegre, só que como ela não tem raiz, ela vem a tribulação, vem a perseguição, e aí ela é arrancada. Aí vem a terceira semente, que o lavrador está continuando, ele vem e cai em espinhos, e aí ele fala que ele recebe a mensagem do reino, só que como ela caiu em espinhos, ela olha com a mensagem, ela
fica preocupada, né, com as coisas da vida, as preocupações da vida, né, a preocupação com as riquezas, né, e ela acaba sendo sufocada. Os espinhos ali mencionados sufocavam ela, então ela vira infrutífera. E aí Jesus fala que quando a semente cai em terra boa, meus irmãos, ela multiplica por 100, ela multiplica por 60, ela multiplica por 30. Então agora, meus irmãos, nós temos essa semente dentro de mim e de você, e agora nós não sabemos em qual caminho ela cai, se ela só cai na beira do caminho, ou se ela cai em pedregulho, ou se ela cai em espinhos, ou se ela cai em terra boa. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Eu só sei que dentro de mim tem a semente, que é a mensagem do reino de Deus. E aí onde nós andamos, onde nós caminhamos, nós derramamos a semente, que é a mensagem do Evangelho. E aí é Ele que convence, é Ele que produz 100, 60 e 30. Então agora o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, não é por medo. O verdadeiro arrependimento não é por falta. O verdadeiro arrependimento é pela bondade. Olha o que Romanos, Paulo declarando para a igreja de Roma e para toda a igreja. Então agora nós temos essa semente, que é o Evangelho, que nós carregamos onde Jesus nos enviar. E agora ele fala que nós temos essa semente, que é a bondade dele, é o verdadeiro arrependimento. Olha o que ele fala em Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Olha a bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo, olha isso aqui, meus irmãos, vai mudar a sua vida isso, crava isso no seu coração, que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, meus irmãos, se a religião falou que você tem que se arrepender por medo, é mentira. O verdadeiro arrependimento é pela bondade de Deus e mais nada. O verdadeiro arrependimento é que quando eu e você crê, então não é mais por medo, pelo contrário, agora meu pai é tão bom que eu quero me relacionar com ele, e ele é insaciável, e eu não quero mais parar de conversar com ele, de contar tudo para ele, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Eu tenho agora um pai, que eu posso me achegar a ele, porque ele tem muita bondade, ele tem muita tolerância, ele tem muita paciência. E agora nós reconhecemos que o arrependimento vem pela bondade de Deus. Uau, meus irmãos. Então agora, eu creio que o Evangelho, ele nos livra dessa velha natureza, ele nos tira dessa escravidão de pensamento, de medo. João fala na sua epístola, né, em 1 João, que o amor, ele lança fora o medo, né? Em Jesus nós não temos medo mais, ele lança fora o medo. Então nós não relacionamos mais com Jesus com medo do que ele vai achar. Primeira coisa, ele já sabe de tudo antes de você fazer. Então agora nós se entregamos, né? Como foi cantado aqui, como foi declarado aqui, nós nos ajoelhamos, nós nos entregamos, nós choramos, nós nos arrependemos pela bondade dele. Uau! Então agora essa velha natureza, meus irmãos, ele nos livra dela, ele nos tira dessa escravidão e nos revela a sua bondade e o amor dele para com toda a humanidade. E não somente isso, ele nos torna herdeiros. É incrível porque esse final de semana eu fui passar com os meus pais, né, o dia dos pais, e a Lorena, minha filha, ela gosta de M&M's, né, ela gosta de chocolate, e chegou lá, toda avó, né, já tinha o M&M separado lá, e agora ela foi lá e já tinha para ela a provisão, e ela falou assim: vovó, chocolate. Aí minha mãe falou assim: toma aqui, minha neta, já tem para você aqui. Aí nós fomos embora, nós viemos embora para casa. Aí ela veio no carro, papai, eu quero chocolate, papai. Aí a Larissa, minha esposa, ela fala assim: filha, já agradece pelo chocolate. E ela não sabia que minha mãe tinha colocado um chocolate dentro da bolsa. Então aí ela ficou a viagem toda, a gente voltando para casa, e ela: papai, passa no mercado, eu quero um chocolate. E mal ela sabia que já tinha um chocolate dentro da bolsa. E a Larissa fala assim: não, vamos conversar com o papai, vamos conversar com o papaizão. E ela já começa: papai, obrigado pelo chocolate. Meu Deus, eu sinto sair virtudes aqui, Jesus. Obrigado pelo chocolate. E aí eu vou para casa, eu chego em casa e ela: papai, passa no mercado. Eu falei assim: filha, você crê que você já tem um chocolate? Filha, você crê que agora você já agradeceu e o pai sabe o que você necessita, o que você quer, o que você pediu, né? Nem que você pediu, né?
o que você já tem? E ela fala assim: sim, papai. A hora que a gente chega em casa, a gente abre a bolsa e tá o chocolate lá, é a maior festa em casa. Meus irmãos, eu quero declarar uma coisa que vai mudar a sua vida. O filho, ele não pede, o filho, ele agradece. O filho, ele não pede, o filho, ele agradece, porque ele sabe quem é o pai. Então, meus irmãos, o pai, ele não tem provisão só hoje, ele tem provisão futura. O pai, ele não tem só provisão achando que é só porque a avó deu um chocolate, não. Ele tem abundância. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos herdeiro. E meu Deus, quem que fez o chocolate? O pai. Quem que fez o céu, a terra, o mar, os peixes, eu e você? Ele fez tudo, meus irmãos. Aí você fala assim: não, mas eu preciso de dinheiro. Da onde que sai o dinheiro? Das árvores, da folha. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus, o nosso irmão mais velho. Nós precisamos do Pai. É Ele que fez tudo. Então agora Ele fala que Ele nos tira e agora nós nos tornamos herdeiros. E agora então, meus irmãos, essa é para cravar. O filho, ele não pede, o filho, ele agradece, porque ele sabe em quem confia no Pai. Aleluias. Meus irmãos, então agora, abre aí, Vitão, Tito 3, nós vamos ler a partir do 2. Agora nós não temos mais essa escravidão dessa natureza antiga, nós não temos mais essa escravidão, né? Ele nos revelou a bondade, nós nos arrependemos pela bondade dele, pelo amor dele por nós. Agora ele fala assim: você entendeu isso, Moreto? Então, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo, olha a velha natureza, houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha a velha natureza de Adão, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha o egoísmo, né? O eu no centro, né? Não o próximo, né? Não o nós, o eu. Nós vivíamos assim, com essa natureza. Mas, meus irmãos, se você pode repetir isso aí. Mas, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o arrependimento, aleluia, Jesus, a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Meus irmãos, eu e você é totalmente dependente da misericórdia de Deus, totalmente dependente da misericórdia. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, aleluia, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, aleluia, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, eu repito isso aqui: o filho não pede, o filho agradece, porque nós já temos a herança, nós já somos herdeiros, já somos justificados. É a graça que nos ensina agora a se arrepender pela bondade, e não por medo, e não por falta, e não por frustração, e não por dívida. Que dívida? Ele levou toda a dívida, Ele levou toda a culpa, Ele nos justificou. Pela graça vós sois salvos. Aleluias. Então agora nós não fazemos boas obras, nós andamos praticando a consequência de que nós somos salvos. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, é incrível porque Jesus, ele falava, como eu disse, por parábolas. E aí ele fala em Lucas 15 a parábola do filho pródigo. Se você não conhece, eu vou recapitular para você. Ele fala que existia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele se cansa e ele pega a herança dele, ele vai viver numa terra longínqua, ele vai para longe. E aí nessa terra, o pai, como é amoroso, como o pai é bondoso, ele pega a herança, divide a herança entre o irmão mais velho e o irmão mais novo e dá para ele. Ele vai e gasta tudo a herança, ele vai e não sabe administrar, né? ele administra mal o dinheiro, a herança do pai, e aí ele vai e ele tem que trabalhar, e aí ele trabalha
com porcos, né? Ele comia comida dos porcos, né? No chiqueiro, ele vivia na imundícia, ele vivia na escravidão ali de salário, de comida, né? E aí ele lembra e ele fala assim: não, na casa do meu pai até os escravos, né? Até os servos dele comem melhor que eu, eu sei, ele declara, né? Eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. E ele volta, meus irmãos, hora que ele volta, o pai já está de longe esperando ele. Hora que ele volta, ele vem, o pai já vai de encontro e abraça ele. Ele fala assim: pai, eu não sou digno, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, nossa, meu Deus. Meus irmãos, hora que o pai vê o filho, ele nem lembra que o filho pegou herança, ele nem lembra se o filho caiu na semente que era na beira do caminho, se caiu em pedregulho, se caiu nos espinhos, se caiu em terra boa. Meus irmãos, hora que o pai vê o filho retornando para o lugar de habitação dele, para o lugar de morada dele, ele vai correndo de encontro e abraça o filho. E ele fala assim: hoje tem festa, o meu filho que estava morto voltou a ter vida, o meu filho que tinha pegado toda a sua herança, jogado fora, estava mal administrado, tinha caído a semente no meio do caminho, em pedregulho, em espinhos, ele voltou, prepara o melhor anel, prepara a melhor roupa, hoje é festa. Então o pai, ele fala que agora ele está de encontro com você. Meus irmãos, eu declaro que não importa o que você fez, hoje o pai está de braços abertos, e não só te esperando, ele está correndo de frente com você. Eu não sei se você pegou a herança que ele te deu e jogou fora, eu não sei se você gastou com a escravidão, com as paixões desse mundo, eu não sei em qual terra que você caiu, se estava no meio do caminho a semente, eu não sei se é em pedregulhos, eu não sei se é em espinho. Meus irmãos, eu só sei que o pai agora, nesse exato momento, está te abraçando, através do Espírito Santo, e te convencendo que agora ele não tem só qualquer casa para você, ele tem uma morada. O Espírito Santo, ele quer fazer morada, ele quer fazer habitação, ele sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e ele não te define pelo que você pegou a herança, ele já estava te esperando mesmo antes de você pedir herança, e agora ele tem festa para você. Meus irmãos, eu sinto sair virtude dessas palavras. Hoje, nesse exato momento, Jesus tem festa para você, porque o Evangelho chegou, o arrependimento pela bondade, o arrependimento pelo amor chegou na sua casa, na sua vida. Então ele fala que agora ele prepara. E meus irmãos, quando um ímpio, quando um gentil, quando um descrente, quando uma pessoa que não crê em Jesus, ela passa a crer no Evangelho, tem festa no céu, os anjos celebram, porque agora foi derramado o conhecimento, né? Foi multiplicado o favor, a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Então a festa, isso é uma representação de Deus Pai sobre a humanidade, é uma representação de Deus para com seus filhos. Eu repito, meus irmãos, não importa o que você fez, se você virou as costas para o seu pai, se você pegou a sua herança, o filho, ele nunca deixa de ser herdeiro, mesmo quando ele pega a sua herança. O pai está sempre de braços abertos, esperando o filho retornar. Eu fico imaginando o pai olhando o filho de longe, ele sai correndo e larga tudo. Então, meus irmãos, hoje ele colocou um anel no nosso dedo, ele colocou roupa de sacerdote. Hoje eu e você é sacerdote de Deus, nação santa, povo escolhido, sacerdote real. Então ele tem essa vida de filho amado, essa vida de filho herdeiro. Então agora o Pai nos revela Jesus, né? Jesus, ele se revelou para nós. Então o Pai, ele revela qual que é a nossa filiação, qual que é a nossa herança, né? Então Jesus, através de Jesus, nós somos cordeiros com Cristo. Olha o que ele fala em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Aleluias. Aleluias. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Meus irmãos, eu sinto agora Deus libertando a mente que tinha medo de se relacionar com o Pai, que agora o Pai está revelando o Filho através do Evangelho, e Ele revela Cristo na cruz.
Ele revelou Jesus para nós na cruz. Então agora o Espírito Santo é que nos convence que agora o Pai, Ele está de braços abertos. Não importa o que você fez, o Pai está de braços abertos. E agora quando você se relaciona com o Pai, você é a imagem e semelhança do Pai. Aleluias, aleluias. Então, meus irmãos, Jesus, Ele se revelou para nós na cruz. A cruz revela o nosso valor. Então agora nós não somos mais gentios, nós não somos algo que não seja filhos de Deus. Olha o que ele fala em 1 João 3, 1 João 3:1, a epístola de João. Olha como que ele fala: Moreto, veja como é grande o amor. Nossa, eu vou repetir isso aqui. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, meus irmãos. Aleluias. Nesse exato momento, de fato, nós somos filhos de Deus, por causa do nosso irmão mais velho, Jesus. Então Jesus se revela para nós na cruz, e agora todas as coisas foram entregues através do Pai para o Filho, e agora Ele está doidinho para se revelar. Aliás, Ele se revelou na cruz de tal maneira que Ele falou assim, abre aí, Vitão, nós já estamos terminando, meu Deus, João 14, Ele se revelou de tal maneira para mim e para você, que Ele disse assim: Moreto, não se perturbe o seu coração, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou preparar, meus irmãos, nesse exato momento. Deus tem morada para você, Deus tem um lugar para você de habitação. Deus, Ele já preparou um lugar para nós. Quando eu for preparar esse lugar, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Eu vou repetir isso aqui, meus irmãos. Deus, Ele já fez para nós uma casa. Nós temos uma casa, nós temos um lar, e nós vamos viver com Ele para sempre. Nós vamos viver com Ele para sempre. E esses dias eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei assim: amor, com certeza Jesus está no céu, mas onde Jesus está, eu quero estar, porque se Ele estiver aqui, eu quero estar aqui com Ele. Ele fala aqui então agora: e quando eu for preparar esse lugar, eu voltarei. Meus irmãos, Jesus está voltando para nos buscar, para nos levar para a sua casa, para nós vivermos em relacionamento todos os dias, frente a frente com o Pai. E agora Ele fala aqui: para que vocês estejam onde eu estiver. Meus irmãos, nesse exato momento, Jesus está aí com você, pela representação do Espírito Santo. Então você conhece o caminho através de Jesus. E quem que nos ensina Jesus? O Espírito Santo. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meus irmãos, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para o grego, o Evangelho é para o ateu, o Evangelho é para o mais indigno, o Evangelho é para o fariseu, o Evangelho é para o golpista, o Evangelho é para o ladrão, o Evangelho é para todos. Porque quando conhece Jesus, as boas novas, as boas notícias, o Evangelho, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o arrependimento verdadeiro vem pela bondade. E agora nós enxergamos Jesus em todos, a exata expressão de Deus. Meus irmãos, eu não sei em qual a semente que foi semeada aí na sua vida, mas eu tenho certeza que agora está sendo frutificada, está sendo multiplicada pelo Evangelho, pelas boas notícias de Deus, através da cruz, através da sua obra consumada. Então, meus irmãos, eu creio com toda a verdade que ela está sendo multiplicada por 30, por 60, por 100, porque você é terra fértil, você é terra boa. A semente é Jesus, é a mensagem do reino, e ela está sendo derramada sobre toda a terra, sobre até os confins da terra.
E eu creio nesse nome que está sobre todo nome. Ele nos deu um anel, meus irmãos. Ele nos deu a roupa de sacerdote. Ele nos deu uma sandália. Hoje nós temos um Pai. E agora, nesse exato momento, o céu está em festa por causa de você. Nesse exato momento, o céu está em festa por causa de você. Aleluias. Feche teus olhos. Pai, obrigado pelas boas notícias. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado porque é o Senhor que nos conduz ao arrependimento. A sua bondade, o seu amor é infinita. É infinita, Pai. Então te agradecemos porque hoje nós enxergamos Jesus no próximo. Nós enxergamos agora que o Senhor fez por nós. Temos o conhecimento, o favor, a graça, como o Senhor derramou sobre esse final de semana. Nós, como filhos, nós não pedimos, nós só agradecemos pelo Pai que já está de braços abertos, com uma festa preparada. Então te agradeço, Jesus, te agradeço por tudo. No teu nome eu oro. Aleluias, glória a Deus. Ele é bom. Aleluias. Vamos celebrar Ele, vamos celebrar Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim e me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma carta, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Então me tira o medo que me faz dizer
dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, do que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir.